Primeira parte da sessão, gente. Zezinho, cadê o som, Zezinho? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Estaremos iniciando a nossa sessão. Solicito, senhores vereadores, o registro da presença, conforme estabelecido pelo nosso regimento, o artigo de número 138. Antes de declarar aberta esta sessão, peço ao segundo secretário, vereador Val Santos, que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Lido, senhor presidente. Invocando a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 27 de março de 2018. Continuando com o número legal, passamos para a primeira parte do expediente. Nos termos do artigo 148 do Regimento Interno, parágrafo 3º, e artigo 32 da Lei Orgânica do Município, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, uma vez que todos os senhores vereadores já receberam cópia da mesma. Assim sendo, consulto os senhores vereadores se tem alguma retificação ou impugnação a apresentar. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior. Informo aos senhores vereadores que, no termos do artigo 284, parágrafo 9º, em inciso do regimento interno, no julgamento das contas municipais, o expediente será resultado da deliberação da ata, não haverá fase da explicação pessoal. Dando sequência, passamos para a ordem do dia. Zezinho, melhorou. Solicito, senhores vereadores, o registro da presença, na segunda parte. Cadê a caneta que estava aqui? Havendo quórum regimental, passamos para a segunda parte. Ainda tem tempo, senhor presidente? Como é óbvio, eu estou presente. Gostaria que fosse registrado a presença do nobre vereador Dr. José Martins. Havendo quórum legal, regimental, passamos para a segunda parte. Ordem do dia. Só uma explicação aos munícipes que aqui estão, e respeitando sempre a pessoa de vocês, que sempre estão nos prestigiando, e antes de dar sequência, eu quero só aqui explicar o que vai ser votado. Isso são as contas do ex-prefeito Amarildo Gonçalves Chuvisco, que foi encaminhada pelo Tribunal de Contas para apreciação desta casa e votação, seja para uma aprovação ou uma rejeição das contas. Colocando que as contas veio do tribunal, o próprio tribunal falando pela aprovação, né? Aprovando já, vamos dizer, as contas do ex-prefeito. Então, isso só para uma justificativa, por isso que não tem requerimentos hoje,
por isso que depois não vai ter nenhuma fala na explicação pessoal de nenhum vereador, até porque o regimento não permite. O regimento permite a discussão sobre a aprovação ou a não aprovação das contas, né? E então, dando sequência à ordem do dia, discussão e votação única do projeto de lei de decreto do Legislativo número 307 de 2018, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a prestação de contas dos administradores do Executivo Municipal Amarildo Gonçalves Chuvisco, referente ao exercício financeiro de 2015, e da outras providências com pareceres favoráveis, de número 58 de 2018, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 59 de 2018, emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao senhor secretário que efetue a leitura dos pareceres. Parecer e Comissão de Justiça e Redação, número 58. Projeto de Decreto Legislativo 307/2018. Emenda. Dispõe sobre a prestação de contas dos administradores do Executivo Municipal Amarildo Gonçalves, referente ao exercício financeiro de 2015 e das outras providências. Foi enviado a este relator processo legislativo sob o número de Tribunal de Contas 2358/26/15, referente à emissão do parecer opinando sobre aprovação ou rejeição do parecer do Tribunal de Contas e elaboração do competente projeto de decreto legislativo nos termos do artigo 284 do regime interno desta Casa Legislativa. O parecer emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido pelo conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, contendo 15 páginas, fará parte integrante desse parecer, bem como do decreto legislativo. Relatório. Há de se ressaltar, inicialmente, que esse parecer foi antecedido por processo administrativo, devidamente instaurado no âmbito interno desta Casa de Leis. A prestação de contas e o parecer prévio, referido no caput do artigo 1º, a contar da data de publicação desse decreto legislativo, ficarão à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação na Câmara de Vereadores, pelo prazo de 60 dias, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal. A fim de propiciar toda lisura a este processo, conforme exigências da Lei Orgânica Municipal e do regime interno, e, mormente, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consignados no inciso 55 do artigo 5º da Carta Magna em pró da análise e julgamento das contas examinadas. Inicialmente, o responsável pelas contas foi devidamente intimado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade a prestar as alegações que julgassem necessário. O intimado prestou tempestivamente alegações, em suma, limitou-se a observar que as contas do exercício 2015 havia sido aprovado pelo plenário do Egrégio Tribunal de Contas, bem como cumprimento a exigências da Lei Orgânica do município de Itapecerica da Serra. Diante dessas alegações, cabe-nos apresentar o seguinte relatório. Primeiramente, devemos esclarecer que a competência para aprovar ou rejeitar contas municipais é da Câmara de Vereadores e não do Tribunal de Contas. Este último apenas emite pareceres, mas não julga as contas do prefeito. Com efeito, o artigo 71 da Constituição Federal, em seu caput, dispõe que o Tribunal de Contas é um auxiliar do Congresso Nacional e apresenta em seus 2 primeiros incisos tratamento diferenciado das contas do chefe do Poder Executivo da União em relação aos administradores em geral.
No caso do primeiro, o Tribunal de Contas da União examina as contas prestadas pelo Presidente da República e limita-se a emitir parecer, cabendo ao Congresso Nacional o seu julgamento. Já em relação às contas de administradores e demais responsáveis por recursos públicos da administração direta e indireta, o Tribunal de Contas julga. Artigo 71. O controle externo, o cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Inciso 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Inciso 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluindo as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Assim, os itens da aplicação obrigatória pela Constituição Federal foram os que receberam maior atenção dessa comissão. Identificamos que houve equilíbrio das contas de gestão, contra fatos não argumentados, de análise de todo o processo e das informações prestadas pelo prefeito ao Tribunal de Contas. Restou verificado que as contas prestadas demonstraram o equilíbrio financeiro da gestão. Por todo o exposto, vislumbra-se o presente incontestável razões para que se aprove o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, aprovando-se contas municipais pelo Poder Executivo de Itapecerica da Serra, de responsabilidade do excelentíssimo senhor prefeito Amarildo Gonçalves, relativas ao exercício financeiro de 2015. Conclusão. Por tais motivos, a comissão é favorável à aprovação das contas prestadas pelo senhor Amarildo Gonçalves, referente ao exercício financeiro de 2015, prefeito municipal de Itapecerica da Serra, à época dos fatos, apresentando o decreto legislativo em anexo. Comissão parecer número 59, /2018, Comissão de Finanças e Orçamento. Desculpe, pela ordem. Essa comissão que Vossa Excelência leu agora é a comissão de? Justiça e Redação, número 58. Formada por? Boa. Doutor Ramon, presidente. Ronaldo de Jesus Cepacol. Doutor José Martins, secretário. Apenas uma observação, senhor presidente, senhores da mesa. Eu não assinei esse parecer, até porque, se assim o fizesse, estaria antecipando meu voto. E eu não assinei esse parecer. Nobre vereador, concordo, isso foi avaliado e analisado lá embaixo, mas foi encaminhado para o nobre para apreciação, isso antes, teve reunião, e isso... Só dizendo que não assinei, só isso. Não, isso... Sem contestar o parecer... E nem a reunião e nem nada. Concordo plenamente. Eu falo até para um esclarecimento, porque quem está, de repente, pode entender que nós não passamos e não demos tempo hábil para uma avaliação do nobre vereador sobre este assunto. Se ficou essa impressão, eu acho que ficou mal ficada. Porque eu apenas disse que não assinei o parecer, só. Tá certo. Tem tempo hábil, se o nobre vereador quiser assinar. Eu não assinei por convicção, senhor presidente. Tá certo, se então. assim o fizesse, eu estaria antecipando meu voto. Espero que tenha sido claro. Foi claro, e tenho certeza que todos estão cientes e entendendo muito bem a fala do nobre vereador. Pode continuar, secretário. Parecer número 59, /2018, Comissão de Finanças e Orçamento. Inciso 1, exposição da matéria. Trata-se de análise de parecer conclusivo pela aprovação das contas municipais referente ao mandato do senhor Amarildo Gonçalves. Só um minuto, vereador. Eu gostaria, já que estamos em plenário, isso deixar claro para todas as comissões, e isso agora publicamente,
que quando um vereador não assinasse, fosse colocado no papel, porque não assinou, qual é o parecer dele, vereador participante da comissão, e que fosse feita uma ata do dia que essa comissão se encontrou para reunião, para avaliação de qualquer projeto aqui da casa. Pode continuar, vereador. Parecer número 59/2018. Comissão de Finanças e Orçamento. Inciso 1, exposição da matéria. Trata-se do análise de parecer conclusivo pela aprovação das contas municipais referente ao mandato do senhor Amarildo Gonçalves, relativo ao exercício financeiro de 2015, processo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 2358/26/15, inciso 2, inciso 2º, conclusões do relator. Nomeado o nobre vereador José Carlos Zecas para figurar como relator, e assim manifestou-se. Analisando o parecer emitido pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constatou-se que as exigências legais foram devidamente cumpridas no exercício 2015, atendendo às obrigações previstas na Constituição Federal, diante dos requisitos legais preenchidos, não há óbice pela aprovação em plenário. Inciso 3º, decisão da comissão. A comissão segue o parecer do nobre relator e decide fazer a conclusão do relato ao seu parecer. Presidente, Marquinhos da Padaria. Vice-presidente, José Carlos Zecas. Secretário, professor Jonas Feijó. Comissão de Finanças e Orçamento, no uso das suas atribuições legais por seus componentes, apresentado ao soberano plenário o seguinte: projeto de decreto legislativo 307/2018. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas administradores do Executivo Municipal do senhor Amarildo Gonçalves, referente ao exercício 2015, de acordo com o parecer prévio emitido pelo gabinete do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, segunda Câmara, sessão dia 15/8/2017, relativo ao processo Tribunal de Contas 2358/26 de 2015, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parágrafo único. O parecer prévio é respectivo processo referido no caput desse artigo, fica fazendo parte integrante desse decreto legislativo. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Marquinhos da Padaria, presidente, José Carlos Zecas e professor Jonas Feijó. Lida, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, para discussão, submeto à votação pelo processo nominal de acordo com o artigo de número 163 do Regimento Interno. O projeto de decreto legislativo de número 307 de 2018, solicitando aos senhores vereadores que registram o voto nominalmente. Estarei chamando os vereadores para estarem registrando o voto. Como voto o vereador Alan Dias. Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o vereador Antônio Trolesi. Como vota o vereador Carlos da Silva, Carlinho Bandeira. Pela aprovação.
Como vota o vereador professor Marcelo? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o vereador Jonas Feijó? Pela aprovação. Como vota o vereador Zecas? Pela aprovação. Como vota o vereador Dr. José Martins? Agora sim, aqui do plenário, meu voto é pela aprovação do decreto legislativo 307. Como vota o vereador Marcos de Souza, Marquinhos da Padaria? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o vereador Ramon Corsini? Pela aprovação. Como vota o vereador Cepacol? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o vereador Val Santos? Pela aprovação, senhor presidente. E o presidente, vereador Pastor Márcio, também pela aprovação. Sendo 11 votos a favor e uma ausência. Por isso, sendo isso, está aprovado. Em discussão e votação única, o projeto de decreto legislativo de número 307 de 2018. Ordem do dia para a próxima sessão. Não há matérias a ser discutida e votada. Nada mais havendo a tratar, e agradecendo a Deus pelos nossos trabalhos realizados, declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos presentes, que Deus abençoe a todos. Terça-feira que vem temos a nossa sessão.